Por mais de 10 anos eu estive preso no pecado da imoralidade sexual e da pornografia. Mas entender um princípio bíblico foi muito importante para minha restauração. E é de que todo pecado é sustentado por uma mentira. Precisamos entender isso antes que não haja tempo ou oportunidade para restaurar o estrago que o pecado causou. Seja antes ou depois de cometê-lo, todo pecado se sustenta em uma mentira. E se esses vídeos têm te ajudado, não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar para que mais pessoas sejam libertas. No Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 44, Jesus diz assim: quando o diabo mente, está fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. 1 Pedro 5,8 diz: o diabo ele anda como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E se aquele que quer destruir os filhos de Deus, o diabo, que é o nosso maior inimigo, é o pai da mentira, nós precisamos entender que ele vai utilizar essa ferramenta para tentar nos prender no pecado, para tentar nos destruir, para tentar nos afastar de Deus. E ele fez exatamente isso com Eva, ele mentiu. Em Gênesis 3,4, a serpente disse à mulher, e a serpente ao diabo: certamente não morrerão, quando ele falava do fruto. E é verdade, Adão e Eva não morreram fisicamente, mas o que Deus havia dito, e era uma verdade, é que eles morreriam espiritualmente. E essa morte aconteceu quando o pecado entrou no mundo. E de forma semelhante, quando Jesus foi ao deserto para ser tentado, o diabo usou a mentira para tentar o próprio Senhor Jesus. Mateus 4,3 diz: o tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. E olha que loucura. Ele já sabia que Jesus era o Filho de Deus, já sabia que ele era todo-poderoso, mas ainda teve a ousadia de dizer: se você for Deus mesmo, transforma essas pedras em pães. E isso é uma mentira, porque Jesus, transformando as pedras em pães ou não, era Filho de Deus. Em Mateus 4,6, o diabo continua. E lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos anjos dele a seu respeito. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O diabo usou as próprias escrituras para tentar convencer Jesus. E nós precisamos entender nessa batalha que o diabo pode usar até coisas tão puras e perfeitas como a palavra de Deus para nos corromper, para tentar nos fazer cair através de mentiras. O que eu quero te dizer através desse vídeo é que a mentira é uma ferramenta de destruição do diabo. E é por isso que nós precisamos odiá-la a qualquer custo e nos manter o mais distante possível dela. Antes de cometermos um pecado, a nossa natureza pecaminosa vira para nós e fala coisas como: não é tão errado assim, todo mundo faz, vai ser só a última vez. E infelizmente nós caímos, mas depois que caímos, ela aparece de novo. E a mentira nos vem como: nem foi tão grave assim, não conte para as pessoas, senão elas vão te julgar. Peraí, não precisa contar, porque, aliás, você não está falando que foi a última vez que aconteceu? E é desse momento que eu digo que a mentira é o que financia e sustenta todo pecado. Antes de pecar, ela nos engana para cair. E depois de pecar, ela nos engana para que nós continuamos caídos no pecado. E se a mentira é tão destrutiva, nós precisamos fugir para o mais longe dela. E existe uma forma de encontrar esse local seguro. Em João 17,17, na noite em que Jesus foi traído, ele estava orando por nós, pelo mundo, pelos seus discípulos. E ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Em João 8:31, 32, ele também diz: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Você quer viver uma vida em vitória contra o pecado? Se aproxime da verdade. Se afaste de uma vez de toda mentira e se aproxime da verdade. E a realidade é que Jesus é a verdade. Se nós queremos viver uma vida em verdade, uma vida santa, nós devemos nos aproximar dele. Em João 14,6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Jesus que está dizendo. Eu quero te chamar a atenção para a parte da verdade. Não existe um caminho mais rápido para ter uma vida em verdade, uma vida que se afaste da mentira, uma vida de transparência, uma vida onde as pessoas saibam exatamente quem você é e o que você faz. Essa vida está
próxima de Jesus. E eu gosto de sintetizar, de resumir essa verdade em uma frase que diz: Jesus é o caminho da verdade que leva à vida. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E eu digo que ele é o caminho da verdade, que através desse caminho, que é Jesus, nós vamos chegar à vida. O segundo ponto é: conheça a verdade. João 8,31, Jesus disse: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Para irmos até Jesus, nós precisamos conhecê-lo. Salmo 119, 160 diz algo muito interessante que eu gosto muito ao falar das Escrituras. Diz assim: a soma da tua palavra é a verdade. É por isso que nós temos que tomar tanto cuidado com versículos fora de contexto, versículos isolados, e a gente pega aquilo e leva como verdade, porque aqui diz que a soma da sua palavra, ou seja, a soma de todas as Escrituras, a soma de tudo que Deus deixou na Bíblia para nós, é a verdade. E é necessário que nós conheçamos tão profundamente a Bíblia que o próprio Jesus, a verdade encarnada, habite em nós e nós possamos viver a verdade que é Ele. O terceiro ponto é ser transparente. Em Tiago 5,16 diz algo muito importante e que foi de grande importância para a minha restauração. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O ato de confessar e orar uns pelos outros tem um princípio espiritual que é inegável e vai ser bom para a nossa restauração, para a nossa reconciliação com Deus. Mas eu quero te chamar a atenção para um fator que muito provavelmente estava no coração de Jesus quando ele pensou em edificar a sua igreja, que do grego vem do termo eclésia, que significa uma assembleia, um ajuntamento de pessoas, segundo o léxico de Strong. Eu acredito fortemente, depois de ter vivido esse processo de restauração, na força do ato de confessar, de ser transparente com os nossos irmãos, mas acima de tudo, de prestar contas. A partir do momento que decidimos abandonar uma vida em segredo, aquela vida dupla, onde na igreja você é de um jeito, fora da igreja você é de outro. Com o pessoal da igreja você é de um jeito, com seus amigos você é de outro. A partir do momento que nós decidimos acabar com isso, a nossa vida muda drasticamente. E eu quero te chamar a atenção para algo muito importante. Eu quero que você não se engane, porque omitir é a mesma coisa que mentir. Por muito tempo na minha vida, eu mentia sim por muita coisa, mas eu omitia muito mais. Por muito tempo eu andei com pessoas cristãs, andei dentro da igreja e ainda preso no pecado de imoralidade, ainda consumindo pornografia regularmente. Mas não porque eu mentia para as pessoas, mas porque era simplesmente fácil demais omitir. Era só não falar sobre. Era só na igreja eu agir como se estivesse tudo certo. Mas isso, gente, ainda é mentira. E muitas vezes, se não todas, é mais destrutivo ainda do que a mentira. Porque é algo que traz as coisas para debaixo do tapete. A omissão faz com que você nunca possa tratar aquilo. Diferente da mentira, às vezes ela é confrontada. Às vezes os dados, as informações de uma mentira não batem com a realidade. Mas a omissão é totalmente destruidora e silenciosa. Eu vivi essa vida durante esses 10 anos que eu falei no início de imoralidade sexual e pornografia, mas só a partir do momento que eu confessei foi possível o início de uma restauração que, graças a Deus, aconteceu na minha vida. Eu não conheci ninguém que esteve preso no pecado de imoralidade sexual, de pornografia ou qualquer pecado em geral, que não tivesse uma vida dupla. Porque a partir do momento que essa vida pecaminosa é trazida à luz, trazida à realidade, ela precisa ser tratada. Ela vai ser tratada pelos seus irmãos, pelos seus líderes, pelo seu pastor. Nenhum cristão de verdade que te ama vai ver você afundando no pecado e não vai estender a mão para te ajudar, para te corrigir e para te disciplinar. A única maneira de vencer a mentira e, por sua vez, vencer o pecado nas nossas vidas, que é sustentado por ela, é viver uma vida totalmente alicerçada, apoiada na verdade. E essa verdade é Jesus, é Cristo, é a palavra de Deus, é o fato de obedecer ao Senhor e confessar e buscar uma restauração e estar aberto para ser corrigido e disciplinado. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e possa, de uma vez por todas, expulsar toda a mentira da sua vida, tudo aquilo que você esconde, tudo aquilo que você mente para as pessoas e abra, de uma vez por todas, na sua vida, uma porta de restauração. Que Deus te abençoe.